O observatório flutuava no vazio, um ponto de luz fraca contra o negro infinito. Chamava-se Epsilon 7, uma estrutura modular da NASA lançada há 2 anos para mapear as bordas do sistema solar. Seus painéis solares se estendiam como asas quebradas, capturando os raios distantes do Sol. Dentro, o ar era reciclado, fresco demais, com um zumbido constante dos sistemas que mantinha tudo vivo. O doutor Elias Voss era o único ocupante agora. Ele havia se voluntariado para essa extensão solitária, 6 meses sem alívio, só ele e as estrelas. Elias ajustou os óculos enquanto olhava para a tela principal. Os dados fluíam em colunas de números e gráficos suaves. Radiação cósmica, ecos de quasares distantes, o ruído de fundo do universo. Era reconfortante de certa forma. O isolamento não o incomodava. Era o preço pela clareza. Sem distrações terrestres, sem vozes tagarelando sobre prazos ou relatórios. Apenas ele, o observatório e o cosmos. A missão era simples: monitorar anomalias em tempo real. O Epsilon 7 fora posicionado além de Plutão, onde o espaço se tornava mais quieto, mais puro. Elias registrava pulsos de rádio, variações gravitacionais mínimas. Nada extraordinário nos últimos meses. Ele tomava café sintético de um copo isolado, o vapor subindo devagar no ar sem gravidade. O relógio na parede marcava 14h37, hora de Houston. A comunicação com a base era diária, mas hoje o sinal estava limpo, sem atrasos. Ele se inclinou para frente, os dedos dançando no teclado. Um log de rotina. Dia 512. Fluxo de partículas estável. Nenhum evento significativo. Enviou o relatório. A resposta veio rápida, uma mensagem de texto piscando. Recebido. Continue monitorando o setor Alfa 9. Elias sorriu levemente. Era isso. Previsível. Seguro. Mas então, algo mudou. Não foi um alarme estridente, nada dramático. Apenas uma linha no espectro de rádio. Um pico sutil que se ergueu e caiu como uma respiração. Elias pausou. O copo de café a meio caminho da boca. Verificou os filtros. Não era interferência solar, nem um artefato dos instrumentos. O sinal veio do vazio profundo, além dos limites conhecidos. Uma frequência que não batia com nenhum catálogo estelar. Ele reproduziu o registro. O pico durou menos de 3 segundos. Uma onda modulada como um sussurro codificado. Elias franziu a testa. Podia ser um erro de calibração. O Epsilon 7 era sensível, mas não infalível. Ele rodou um diagnóstico rápido. Tudo nominal. O ar pareceu mais pesado de repente, o zumbido dos ventiladores ecoando um pouco mais alto. Elias anotou. Sinal anômalo detectado às 14h42. Frequência 1420 MHz. Modulação irregular. Era a linha do hidrogênio, usada por astrônomos para mapear galáxias. Mas isso não se encaixava. Ele tentou rastrear a origem. Os sensores apontaram para uma direção vaga, um setor escuro entre as constelações de Sagitário e Aquário. Distância incalculável. O sinal não se repetiu. Ele esperou. Minutos se arrastaram. O silêncio do observatório crescia, preenchendo os cantos. Elias girou na cadeira, olhando pela escotilha principal. O espaço lá fora era um breu absoluto, pontilhado por estrelas frias. Nenhuma delas piscava. Nenhuma se movia de forma errada. Mas a sensação veio devagar, como um formigamento na nuca. Algo havia falado. Uma vez. E depois calado. A comunicação com Houston estava programada para dali a 2 horas. Elias decidiu não mencionar ainda. Podia ser nada, um glitch. Ele se levantou, flutuando levemente até o console secundário. Verificou os logs de energia, estáveis, os sensores térmicos, normais, mas o pico voltava à mente, uma forma irregular na tela, como dentes serrilhados em uma onda sonora. Ele se sentou de novo, os olhos fixos no monitor. O tempo passava devagar. 15, 10, ainda nada.
Elias respirou fundo, o ar saindo em um suspiro controlado. Isolamento absoluto. Era isso que ele queria, não era? Sem interrupções. Mas agora o silêncio parecia diferente, mais atento, como se o vazio estivesse escutando de volta. O sinal não retornou naquela hora. Elias enviou o relatório padrão, omitindo o detalhe. Tudo sob controle, digitou. A resposta veio. Bom trabalho. Relaxe um pouco. Ele riu baixinho, um som seco no vazio. Relaxar, como se fosse possível. À noite, ou o que passava por noite no ciclo artificial, Elias flutuou até o módulo de descanso. A luz era baixa, as paredes curvas de metal refletindo um brilho azulado. Ele se amarrou na cama, mas o sono veio aos pedaços. Sonhos fragmentados, ondas de rádio se entrelaçando como teias, esticando-se para tocá-lo. Acordou suando, o coração acelerado. Olhou para o relógio. 02:15. De volta ao console, ele rodou o registro novamente. O pico estava lá, inabalável. Elias ampliou a visualização, a modulação. Parecia intencional, não aleatória, como um padrão, mas distorcido. Ele tentou decodificar, usando algoritmos básicos. Nada. Frustração cresceu, misturada a uma curiosidade afiada. O que era aquilo? Um eco de uma nave perdida? Ou algo mais antigo? O observatório rangeu levemente, um som de dilatação térmica. Normal. Mas Elias congelou. Seus olhos varreram os monitores. Nenhum alarme, nenhum movimento. Ainda assim, a sensação persistia. Olhos invisíveis no escuro, esperando o próximo sussurro. Ele esperou até o amanhecer artificial, o ciclo de luzes se acendendo devagar. O sinal permanecia único, irrepetível, mas o desconforto se instalava, uma camada fina sobre a rotina. Elias sabia que tinha que reportar. Mas e se fosse o começo de algo maior? O vazio lá fora parecia maior agora, mais próximo. Se essa quietude inquietante está te prendendo, inscreva-se no canal para mergulhar mais fundo no mistério no próximo capítulo. A tensão só aumenta. Elias voltou ao trabalho, mas o zumbido dos sistemas soava diferente, mais insistente, como se o observatório soubesse. Elias passou o dia seguinte revendo os dados, os olhos fixos na tela, como se pudesse forçar o sinal a se revelar de novo. O Epsilon 7 orbitava em silêncio, seus módulos girando devagar no vácuo, capturando ecos do nada. Ele ajustou os sensores, ampliando o setor de origem. Sagitário e Aquário, um vazio entre estrelas mortas. Nada se movia ali, pelo menos não nos mapas. O café sintético esfriava ao lado do teclado, esquecido. A rotina voltava a se impor, como uma âncora. Elias logou as leituras matinais. Temperatura estável a 150 graus no exterior. Energia solar em 92%. Ele flutuou até o painel de controle, verificando as ligações com Houston. O atraso no sinal era normal agora, uns bons 5 horas por causa da distância. Relatório diário, murmurou para si mesmo, digitando. Mencionou o pico de ontem de forma neutra, como uma nota de rodapé. Não queria alarmar. Ainda não. A resposta demorou, mas veio limpa. Analisando o sinal. Pode ser um flare de uma estrela de nêutrons distante. Mantenha os olhos abertos. Elias assentiu para a tela vazia. Estrelas de nêutrons. Fazia sentido. Pulsares girando como faróis cósmicos, cuspindo rádio em padrões repetitivos. Mas aquilo não pulsava. Era único, irrepetível. Ele salvou o arquivo e se recostou, o ar reciclado roçando sua pele como um sussurro constante. O observatório era seu mundo agora, um casulo de metal e circuitos. As paredes curvas, pintadas de cinza opaco, absorviam o som, tornando cada respiração audível. Elias se levantou, esticando os braços no peso zero. Caminhou, ou melhor, impulsionou-se, até a escotilha de observação. Lá fora, o breu se estendia, interrompido apenas por pontos de luz frios. Ele pressionou a mão no vidro reforçado, sentindo o frio se infiltrar. Isolamento absoluto.
Era libertador. Ou pelo menos era o que ele repetia a si mesmo. Mas à tarde, algo sutil mudou. Não foi o sinal retornando, nada tão direto. Foi uma leitura nos sensores gravitacionais. Uma flutuação mínima, como se o tecido do espaço tivesse tremido por um instante. Elias pausou o trabalho, os dedos pairando sobre o console. Verificou os logs. Às 16h23, um desvio de 0,02% na métrica. Podia ser o movimento do próprio Epsilon 7, ajustando sua órbita. Ou um eco de um asteroide distante. Ele rodou o diagnóstico novamente. Nominal, tudo nominal. Ainda assim ele anotou. Flutuação gravitacional detectada. Duração, 1,7 segundos, sem correlação aparente. O ar pareceu estagnar, os ventiladores zumbindo um pouco mais baixo, como se prendessem a respiração. Elias girou na cadeira, olhando ao redor. O módulo principal era pequeno, lotado de telas e painéis piscantes. Nenhum canto escuro, nenhum lugar para se esconder. Mas a sensação veio devagar, como se o observatório não estivesse mais sozinho. Ele tentou se distrair com o relatório para Houston. A comunicação estava agendada para o entardecer artificial. Enquanto esperava, reproduziu o sinal original, isolando a modulação. Padrões emergiam, fracos, como linhas interrompidas em um código antigo. Não era linguagem, pelo menos não humana. Mas como? Uma pergunta ou um convite? Elias balançou a cabeça rindo de si mesmo. Isolamento faz isso com a mente, transforma ruído em significado. O sinal de Houston chiou na hora certa, mas com estática. Epsilon 7, aqui é controle. Recebemos seu log, o sinal. Intrigante. Envie dados brutos. A voz do engenheiro, Mark, soava distante, filtrada pelo atraso. Elias confirmou enviando os arquivos. Alguma ideia? Perguntou, sabendo que a resposta demoraria horas. Enquanto isso, o silêncio se instalou de novo. Elias flutuou até o refeitório, preparando uma refeição hidropônica. Algas processadas em barra neutra. Mastigou devagar, o sabor insosso preenchendo a boca. Seus olhos vagavam para as telas secundárias. Os sensores ópticos varriam o setor. Nada. Mas então, uma sombra? Não, um pixel morto na imagem. Ele piscou e sumiu. A noite artificial caiu, as luzes diminuindo para um azul suave. Elias amarrou-se na cama, mas o sono fugia. O zumbido dos sistemas era uma canção de ninar distorcida, intercalada por pausas que pareciam intencionais. Ele se virou, imaginando o vazio lá fora. Algo observava de volta? Não estrelas, não planetas. Algo que escutava os sinais, respondendo em sussurros. Acordou de repente, o alarme suave do console bipando. 03:47. Uma nova leitura. Variação térmica no casco externo. Um grau mais frio em um ponto específico, virado para o setor anômalo. Elias se impulsionou para fora da cama, flutuando até o painel. Não era falha no sistema de aquecimento. Os controles estavam perfeitos, como se o frio do espaço tivesse se aproximado, tocando o metal. Ele verificou as câmeras externas. A imagem era granulada, o breu salpicado de estrelas. Mas no canto da tela algo se moveu, lento. Uma forma escura, alongada, eclipsando uma estrela por fração de segundo. Não um meteoro. Meteoro deixaria rastro. Isso era deliberado. Elias congelou, o coração batendo forte no peito. Reproduziu a gravação. Lá estava, uma silhueta vaga, como uma estrutura se contorcendo ao longe, distante demais para detalhes. Desapareceu antes que o foco ajustasse. O pânico veio em ondas suaves, não um surto, mas uma erosão. O que era aquilo? Uma nave? Uma ilusão óptica do sensor? Ele não reportou ainda. Em vez disso, ampliou a imagem. A forma era incompleta, como um braço se estendendo do nada, parando no vazio. Incompreensível. Elias recuou. O ar pesado ao redor. O observatório rangeu de novo. Um som baixo, como metal se curvando sob pressão invisível.
Pela manhã, a resposta de Houston chegou. Dados recebidos. Parece modulação natural. Continue monitorando. Natural. Elias riu. Um som vazio. Mas a visão persistia na mente, alterando tudo. As paredes pareciam mais próximas, o zumbido mais atento. Ele se sentia exposto, como se o sinal tivesse sido o primeiro toque, e agora algo respondia, não com palavras, mas com presença. O isolamento não era mais só dele. Algo compartilhava o vazio agora. E esperava. Se essa presença invisível está te deixando inquieto, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. O silêncio esconde mais do que revela. Elias não dormiu bem naquela noite. O ciclo de luzes se acendeu devagar, simulando um amanhecer que nunca chegava de verdade. Ele flutuou até o console, os músculos tensos como se o peso zero os traísse. A imagem da silhueta ainda queimava na retina, mesmo depois de dezenas de revisões. Não era uma forma clara, apenas um contorno borrado se estendendo do breu como um dedo curioso. Ele pausou o vídeo novamente, ampliando o quadro. Ali, no canto da tela, a escuridão se dobrava de leve, eclipsando a luz de uma estrela distante. Desapareceu em menos de um segundo. Podia ser um glitch no sensor óptico, um pixel rebelde dançando na matriz. Mas o frio no casco persistia nos logs, um ponto exato virado para aquele setor vazio. Ele respirou fundo, o ar saindo em um fio controlado. Rotina. Manter a rotina. Elias digitou o relatório matinal. Variação térmica confirmada. Sem danos estruturais, sensores ópticos calibrados. Omitiu a silhueta. Não ainda. Houston diria para ignorar. Chamariam de fadiga. Isolamento faz isso. Transforma sombras em monstros. Ele se convenceu disso enquanto ajustava os painéis solares, os comandos enviados com um clique suave. O Y7 girou levemente, alinhando-se ao sol fraco. Energia em 91%. Estável, nominal. Mas o zumbido dos sistemas soava diferente agora, mais pausado, como se escutasse. Elias girou na cadeira, os olhos varrendo o módulo principal. As paredes de metal cinza, salpicadas de luzes de status, piscando em verde e âmbar. Nenhum canto escondido, nenhum lugar para algo se aninhar. Ainda assim, a sensação crescia. Um peso invisível no ar, como se o observatório encolhesse aos poucos. Ele se levantou, impulsionando-se até a escotilha. O vidro reforçado mostrava o vazio, estrelas fixas como pregos em um pano negro. Nada se movia, nada piscava de forma errada. Mas ele jurava que o breu era mais denso, mais próximo, roçando o casco. A comunicação com Houston estava atrasada hoje. O sinal chiava com interferência, estática intercalando a voz de Mark. Y7, confirme receipt dos dados térmicos. Estamos rodando simulações aqui. Elias respondeu devagar, as palavras saindo pesadas. Confirmado, pode ser resfriamento natural do vácuo. Mentira branca. A variação era pontual, como um toque gelado em um ponto específico. A resposta demorou horas, o silêncio preenchendo o intervalo. Ele usou o tempo para rever os logs gravitacionais. A flutuação de ontem se repetiu, fraca, às 11:14. 0,01% agora. Menos intensa, mas precisa, como se algo testasse a distância. Elias franziu a testa, os óculos escorregando no nariz suado. Testasse? Palavras tolas. O cosmos não testava. Era caótico, impessoal. Ele rodou um algoritmo de correlação, ligando o sinal original à flutuação. Nada. Mas os padrões da modulação voltavam, linhas irregulares que pareciam ecoar o contorno da silhueta. Uma coincidência. Tinha que ser.
Ele salvou os arquivos e flutuou até o refeitório, preparando outra barra hidropônica. Mastigou devagar, o sabor sem graça grudando na língua. Seus olhos fixos na tela secundária, monitorando o setor. Sagitário e Aquário, o vazio entre eles. Estrelas frias, silêncio. À tarde, o presságio se intensificou. Não foi um alarme, mas um bip suave nos sensores de partículas. Um fluxo incomum, partículas subatômicas desviando da rota esperada, como se empurradas por uma mão invisível. Elias pausou, o coração acelerando em um ritmo surdo. Verificou os filtros. Não era radiação solar, nem resíduo de cometa. Vinham do mesmo setor. Ele ajustou a antena apontando diretamente. O ar pareceu rarear, os ventiladores zumbindo em um tom baixo, quase hesitante. Espere, pensou. Espere e veja. Minutos se arrastaram. O observatório rangeu de novo, um som metálico ecoando nos ossos. Dilatação térmica. Normal. Mas o bip persistiu, partículas dançando na tela como poeira em um feixe de luz. Elias se inclinou para a frente, os dedos tremendo levemente no teclado. Então veio a manifestação. Nas câmeras externas, uma forma surgiu devagar, distante, no limite do campo de visão. Não uma silhueta rápida dessa vez. Algo maior, se movendo com lentidão deliberada. Uma estrutura alongada, parcialmente visível contra o fundo estrelado. Como ossos expostos no vácuo, curvando-se em ângulos impossíveis. Não refletia luz, absorvia, criando um buraco no breu. Elias congelou, o fôlego preso. Durou segundos, depois se dissolveu, como fumaça se espalhando. Ele reproduziu a gravação, o corpo flutuando imóvel. A forma era incompleta, um fragmento que sugeria mais. Um braço? Uma torre? Incompreensível. Não batia com nada nos bancos de dados, nem naves conhecidas, nem detritos espaciais. O pânico veio suave, erodindo a mente. Era real? Ou o isolamento finalmente quebrando, tecendo ilusões de dados vazios? Elias recuou da tela, o peito apertado. As paredes pareciam pulsar agora, o zumbido dos sistemas ecoando seus batimentos. Ele se sentia observado não só pelo vazio, mas de dentro. O erro humano sob pressão havia ajustado os sensores errado, ou isso respondia ao sinal ao seu log omitido. A dúvida se instalou, alterando tudo. Relatar, Houston diria para evacuar, mas e se fosse nada? Ele digitou uma mensagem parcial, hesitando no envio. O observatório não era mais um casulo seguro, era uma gaiola com olhos invisíveis pressionando o metal. Elias flutuou até a escotilha, pressionando a testa no vidro frio. Lá fora, o breu esperava, paciente. Algo se aproximava, ou talvez sempre estivesse lá, despertado pelo sussurro irrepetível. Se essa visão fragmentada está te deixando sem fôlego, inscreva-se no canal para sentir o peso do que virá a seguir. O vazio não perdoa distrações. A noite artificial caiu pesada, as luzes azuis mal penetrando as sombras mentais. Elias amarrou-se na cama, mas os sonhos vieram tortuosos. Formas se estendendo do escuro, tocando o casco com dedos gelados. Acordou suando, o relógio marcando 04:22. O bip soou de novo. Partículas, flutuações, uma presença que se aproximava em camadas silenciosas. Ele sabia agora. O sinal fora o convite. E a resposta era esta espera eterna, o medo de compreender tarde demais. O isolamento não era mais solitário, era compartilhado e inescapável. Elias flutuou no módulo principal, os olhos inchados pelo sono interrompido. O ciclo de luzes se acendeu devagar, banhando as paredes em um branco pálido que não aquecia. Ele se agarrou ao console, os dedos frios contra o metal. Os logs da noite piscavam na tela. Mais partículas desviando, um padrão agora, como linhas traçadas por uma mão invisível. Não era aleatório. Respondia aos seus comandos, aos ajustes que ele fazia nos sensores, como se soubesse que ele observava.
Ele respirou fundo, o ar saindo em golfadas curtas. Rotina. Manter a rotina ou desabar. Elias digitou o relatório para Houston, as palavras saindo mecânicas. Atividade de partículas persistente, sem impacto estrutural. Omitiu o resto. A silhueta, o frio, os sonhos que se infiltravam no acordado. Isolamento absoluto corroía a mente, transformava dados em delírios. Ele se convenceu disso enquanto verificava os painéis solares. O Epsilon 7 girava devagar, capturando os raios fracos, mas a energia caía para 89%. Um desvio sutil, como se algo sugasse o fluxo. O zumbido dos ventiladores ecoava agora. Um pulso baixo que sincronizava com seu coração. Elias girou na cadeira, olhando para os cantos vazios. O observatório era pequeno, claustrofóbico, apesar do vazio lá fora. As paredes pareciam se curvar levemente, pressionadas por uma força que não registrava. Ele se impulsionou até a escotilha, pressionando a palma no vidro. O breu se estendia, estrelas imóveis, mas o setor entre Sagitário e Aquário chamava. Um buraco na visão que sugava o olhar. Nada se movia. Ainda assim, a sensação de ser observado crescia, como olhos se abrindo no escuro, pacientes esperando o erro. A comunicação com Houston chiou atrasada, a estática mais densa hoje. Epsilon 7, aqui é Mark. Os dados de partículas. Estranhos. Pode ser um campo magnético residual. Evacue se piorar. A voz soava distante, filtrada pelo vácuo, como um eco de outro mundo. Elias hesitou antes de responder. Entendido. Tudo estável aqui. Mentira. A estabilidade era ilusão, uma camada fina sobre o pânico que rastejava. Ele enviou os arquivos brutos, mas reteve a gravação da silhueta. E se fosse o erro dele? Um ajuste errado nos sensores, amplificando o ruído em forma, o medo do erro humano sob pressão, um clique equivocado e o cosmos virava pesadelo. Enquanto esperava a confirmação, ele reproduziu o sinal original. A modulação dançava na tela, linhas irregulares que agora pareciam ecoar o contorno da estrutura vista. Um braço se estendendo, curvando-se no vazio, incompreensível. Elias ampliou, os pixels se desfazendo em granulado. Podia ser uma entidade, algo vivo no vácuo, reagindo à consciência humana. Ou nada. Apenas o peso do isolamento, dobrando a percepção. Ele recuou, o peito apertado, flutuando sem direção. O observatório rangeu de novo, um som baixo que vibrava nos ossos. Não dilatação térmica dessa vez. Algo pressionava o casco, devagar, como um toque exploratório. À tarde, o presságio se materializou de forma controlada. Não um surto, mas um bip insistente nos sensores gravitacionais. Uma flutuação maior agora, 0,05%, como se o espaço se dobrasse ao redor do Epsilon 7. Elias congelou, os olhos fixos na tela. As câmeras externas capturaram. No limite do campo, a forma reapareceu. Lenta, parcial, não inteira, apenas um fragmento visível contra o breu estrelado. Uma extensão alongada, curvando-se como se testasse a distância, absorvendo a luz em um vazio que se movia. Distante, mas mais próxima que antes. Segundos. Depois, dissolveu-se, deixando um rastro de partículas agitadas. Ele não gritou, apenas observou, o fôlego preso, o corpo imóvel no peso zero. A visão alterou tudo. Não era ilusão. Os logs confirmavam a flutuação no exato momento. Algo existia lá fora, visível, mas impossível de compreender por completo. Uma estrutura? Uma presença. Reagindo ao sinal irrepetível. Ao seu silêncio inicial, Elias flutuou para trás, as mãos tremendo ao digitar. Manifestação óptica detectada, solicito evacuação. Enviou. O erro humano, esperar tanto. Agora, o medo existencial se instalava, o isolamento se tornando prisão compartilhada. O silêncio que seguiu foi o pior.
Horas se arrastaram, o zumbido dos sistemas pausando em intervalos que pareciam intencionais. Elias se amarrou no assento, os olhos na escotilha. O breu parecia pulsar, como se respirasse. Sonhos diurnos vinham, o sinal como um chamado, a forma como resposta, estendendo-se para tocá-lo através do metal. Ele questionava a realidade agora. Houston demorava a responder. Interferência? Ou algo bloqueando? O observatório encolhia. As paredes mais próximas, o ar mais rarefeito. A resposta veio ao entardecer artificial, fragmentada pela estática. Epsilon 7. Evacuação aprovada. Naves de resgate em rota. Aguente firme. Alívio misturado a terror. Aguente. Como? A forma podia estar mais perto agora, invisível de novo, esperando o próximo erro. Elias verificou os sensores uma última vez. Partículas dançavam, flutuações ecoavam. O sinal original pulsava na mente, irrepetível, mas eterno. A noite caiu, luzes baixas, o vazio pressionando. Ele flutuou até a cama, mas não dormiu. O range do casco veio suave, como um sussurro no metal. Algo observava de dentro agora ou de fora. A linha se borrava. O isolamento era total, mas não solitário. A presença permanecia, ambígua, incompreendida. Tarde demais para fugir do desconhecido que o sinal despertara. O Epsilon 7 girava no breu, um ponto fraco contra o infinito atento, e esperava. Se esse final inquietante te deixou com mais perguntas do que respostas, inscreva-se no canal para explorar outros mistérios do cosmos. O vazio sempre chama de volta.